Boa noite, pessoal. Então, mais um vídeo aqui da série que a gente vai falar sobre jiu-jitsu, PNL, coach, diversos assuntos. Primeiramente, muito obrigado a todo mundo que participou ali no primeiro vídeo, comentou. Recebi bastante feedback positivo aí de vários alunos, vários professores, até atletas de outras equipes também. Então, fico muito feliz de poder contribuir um pouco com o jiu-jitsu, com o crescimento aí de vocês, tá? O que mais foi comentado ali, que foi me perguntado, pedindo para que eu falasse a respeito sobre ansiedade para a competição. É um tema bem complexo, por isso que até que o vídeo será um pouco longo, mas acredito que para quem tem interesse no assunto aí vale a pena ouvir e pensar a respeito, tá? Primeiramente, a ansiedade em si não é uma patologia grave, né? A ansiedade é comum, é um sentimento comum de nós todos seres humanos, e ele se refere principalmente a medo do desconhecido, né? Era um instinto que a gente tinha muito lá antigamente, né, na era primitiva, para manter a gente vivo, né? Cuidado com o que a gente fosse comer, para onde fosse andar, para onde fosse pegar, aquele medo que nos mantinha vivo e que hoje em dia já não faz mais tanto sentido, né? Dependendo da situação em que a gente se envolve. Mas basicamente a gente poderia resumir assim, no caso da competição, medo de que algo ruim está para acontecer. A ansiedade passa a ser uma doença, passa a ser um problema quando ela começa a se tornar um transtorno grave, começa a influenciar muito na nossa vida. A gente deixa de fazer alguma coisa por causa dela, a gente começa a sentir dores ou outras sensações ruins, ou seja, começa a interferir negativamente na nossa vida e passa realmente a ser um problema e pode sim vir a virar um problema bem grave, transformar, influenciar em casos de depressão, síndrome do pânico e outras patologias, tá bom? Mas a gente vai ficar aqui mais restrito ao caso de competição mesmo, ansiedade pré-competição, tá? Eu separei alguns temas para não me perder muito aqui na fala, então eu vou às vezes desviar o olhar porque eu tenho que acompanhar aqui o rascunho que eu fiz, mas é só para eu não me perder nos assuntos que a gente vai abordar quanto a isso, beleza, pessoal? Então, primeiramente, a gente pensar, né, na PNL a gente fala sobre mapa e território, né? O território seria a situação e o mapa a maneira como eu enxergo a situação. Então, quando a gente fala de ansiedade, né, são pouquíssimas coisas, ou eu não desconheço algo que seja um caso de ansiedade para todo mundo. Mas, por exemplo, uma situação muito comum, medo de falar em público. Para algumas pessoas é um medo absurdo, a pessoa se nega a fazer de qualquer jeito, passa mal, sofre de dor de estômago, dor de barriga e sente mal. E para outras pessoas é extremamente comum, tranquilo. E outras pessoas, como no meu caso, foi um grande problema durante um período e hoje já não é mais, já é tranquilo de eu conseguir fazer. Mas a gente pensando por esse lado, né, e a gente começar a pensar em outras patologias, outros medos graves que muitas pessoas têm, realmente é sério, né? Medo de lugar fechado, medo de dirigir, de alguns animais, insetos, às vezes animais inofensivos, né? E aí é legal a gente pensar por esse lado, porque, por exemplo, dirigir. Eu dirijo relativamente bem, tranquilo, não me causa medo pensar em dirigir. Mas para outra pessoa, causa um medo absurdo, se nega a fazer, né? Eu vou falar em público, como eu falei aqui. Quando a gente começa a pensar por esse lado, a gente começa a pensar assim, pô, mas por que ele tem esse medo de falar em público? Eu venho aqui e falo e é uma coisa natural. Posso às vezes errar, cometer alguma gafe, mas também não vou morrer por causa disso e não interfere tanto assim na minha vida. Desse jeito a gente começa a amenizar um pouco o problema. Mas quando o problema é do outro, é muito mais fácil de amenizar, né? Dizer, pô, ele sente medo, medo bobo, não tem por que ter medo. Mas quando é o nosso medo, aí a gente sabe por que a gente tem, e é grave, é ruim, e realmente muda na gente. Mas um caminho legal para se começar a trabalhar é pensar por esse lado. Coisas que outras pessoas têm medo, uma ansiedade muito grande, e você não tem. E aí você começa a inverter o jogo e pensar, pô, para competir para algumas pessoas é tão tranquilo, legal, divertido, e para mim é tenso, é nervoso, mas por quê? Será que não sou eu que estou criando esse bicho dentro da minha cabeça, né, esse mal todo? E a gente começa a se questionar em relação a isso, né? A parte boa quando a gente fala desses problemas é que são problemas que a gente cria, né? Ou como a gente fala que a nossa cabeça cria. A nossa cabeça não é controlada o tempo inteiro racionalmente, né, pelo nosso racional. A gente comanda racionalmente a nossa cabeça, né? Alguns estudos apontam entre 5 a 10% do nosso dia, o restante é tudo inconsciente.
basicamente as emoções que coordenam a nossa cabeça. Eu sempre falo para o pessoal que comenta comigo sobre isso, né, quando a gente entra no assunto, eu sou pai de uma menina, uma princesinha linda, e a gente assistiu divertidamente, e nesse desenho fala muito, mais ou menos, muito, explica bastante como funciona a nossa mente. Ela é comandada pelas emoções, né? Então às vezes seria muito mais fácil tirar um pensamento negativo e botar um positivo, mas não sou eu sempre que decido isso. Às vezes a minha emoção toma conta, que pode ser um egoísmo, um medo, uma raiva, né? E ela toma conta da direção na minha cabeça e a gente fala, eu perco o meu controle, né? E é importante a gente tentar resgatar esse controle e trazer pra gente, né? Quem puder, quiser assistir aí, é um desenho, mas vale bastante a pena ver para entender essa parte. E como a gente cria esses problemas na nossa cabeça, a gente também resolve dentro da nossa cabeça. Tentar trazer esse controle pra gente, amenizar de alguma forma toda essa ansiedade, né? Um ponto que é legal a gente já começar a pensar aqui ansiedade vai ter sempre, tá? Ansiedade pré-competição. Você vê grandes atletas top de alto rendimento do mundo, você pergunta para eles falam, não, eu fico realmente tenso, fico nervoso, né? É raro ouvir alguém falar assim, não, cara, tô extremamente tranquilo, feliz, e não é assim. Quando chega num estágio de alto rendimento, realmente tem essa tensão, mas às vezes até uma tensão benéfica que te mantém alerta, né? Ajuda a produzir adrenalina, a mudar teu metabolismo para conseguir reagir de uma maneira mais intensa numa luta. Então não necessariamente é uma coisa ruim desde que ela seja controlada, beleza, galera? Agora a gente vai começar alguns pontos que eu acho legal a gente pensar para começar a combater isso de uma maneira sozinho, né? Nós mesmos começar a dirigir isso, né? Evitar pensamentos negativos, né? Mas como é que eu faço isso? Primeira coisa, você se inscreveu na competição, já vai vir aquele pensamento, sei lá, se eu perder, se eu me machucar, o que as pessoas vão pensar, ou isso e aquilo, sei lá, quando eu já venho, já corta esse pensamento, já manda ele para longe de você, e não, vai ser uma competição legal, vou evoluir, vou aprender, vou ganhar, vou fazer uma boa luta, vou dar o meu melhor. Tentar trazer pensamentos positivos, substituir os pensamentos negativos por positivos, né? Falando assim é muito fácil, muito tranquilo, não é, mas é um exercício que a gente fazendo diariamente a gente consegue controlar. E até mesmo se você não consegue substituir o pensamento negativo pelo positivo, começa a neutralizar, né? Começou a pensar, se inscreveu na competição, começou a bater aquela ansiedade, tenta pensar em outra coisa que você faz, praia, uma diversão, um lazer, tenta tirar a mente da competição e pensar em alguma coisa que seja tranquila e neutra para você e aos poucos ir substituindo por um pensamento positivo, né? Se você treina e vai competir, você já treina, né? E saiba que tem muita gente que tem medo de treinar, tem medo de entrar numa academia de jiu-jitsu, sente aquele nervosismo, aquela tensão, aquela ansiedade. E você que treina já supera isso, sabe que isso não tem nada a ver, que é tranquilo. Então comece a exercitar a mente dessa forma. Treinar também já foi uma tensão para mim. Hoje que eu treino, gosto pra caramba, me divirto, né? Porque competição também não pode ser uma etapa que eu vá vencer desse jeito, né? E quanto mais a gente competir, quanto mais a gente se deparar com essa situação, mais a gente vai conseguir superar, vai conseguir deixar que essa situação seja uma situação normal, como por exemplo falar em público uma vez ou outra, né? Mas começou a falar sempre, apresentar trabalho, seja lá escola ou faculdade, no seu trabalho, vender, ou trabalhar de líder ou dar aula. Quando você começa a exercitar isso diariamente, vira uma coisa rotineira e tranquila de se fazer. Então, uma outra dica que eu poderia dar aqui é se coloque em situações em que você não está acostumado cotidianamente. Treinar em outras academias, sei lá, seja parceiras, filiais ou de outros professores, né? Eu acho legal esse intercâmbio. Treinar em outras academias, fazer luta com gente diferente, se botar em situação diferente, experimentar emoções diferentes, praticar esporte diferente, não deixar de fazer alguma coisa pelo medo, sempre combater o medo, né? Como tem uma frase que fala, se deu medo, vai com medo mesmo, né? Então procurar fazer atividades, algumas coisas que te tirem da zona de conforto, te façam combater o inesperado,
até que se torne uma coisa rotineira na sua vida. Pensar que seu oponente também normalmente está ansioso, está pensando nisso, né? Que a gente já falou de mudar o foco do pensamento negativo, mas também uma outra dica que eu gostaria de dar para vocês: mudar o foco da luta e o foco da competição. Como é que eu faço isso? Primeiro, não estabeleça uma luta entre ganhar ou perder. Ganhar ou perder, tem muita coisa entre eu ganhar ou perder, né? Eu posso ganhar finalizando, por ponto, por baixo, por cima, puxando, quedando. Então comece a fatiar a sua luta. O que eu vou fazer? Entrei na luta, o que eu vou fazer? Vou quedar, vou puxar, vou lutar por cima, vou lutar por baixo. Se eu for por baixo, eu vou fazer isso, isso, isso. Se eu for por cima, eu vou fazer isso, isso, isso. Você começar a fatiar a sua luta, sai aquela tensão de ganhar ou perder. Você começa a pensar em pequenos estágios. E até para sua cabeça tomar a decisão fica melhor, né? Imagine assim, se eu vou entrar para uma luta, eu sei fazer, digamos, 100 quedas e 100 raspagens, e eu entro para uma luta sem saber como é que eu vou começar, se eu vou puxar ou se eu vou por cima. Então eu tenho 200 opções. Agora eu decidi, não, eu vou por cima, já reduzi para 100, certo? Aí, eu vou quedar com um kataguruma, vou reduzir de 100 para 1. E aí eu vou diminuindo um monte de pensamento que está na minha cabeça, um monte de decisões que eu tenho que tomar para direcionar um pouco o meu pensamento. Isso ajuda bastante e é legal já começar a exercitar no treino, né? Fatiar, tirar do ganhar ou perder e começar a pensar como se é etapas da luta que a gente vai vencendo. Raspei, agora eu vou fazer isso. Passei, agora eu vou fazer isso. Montei, agora eu vou fazer isso. E assim a gente conseguir fatiar. Outra coisa, tirar a carga de pressão numa competição. Posso pensar o campeonato, né, como o início, né, quem se interessa em treinar para competir. Eu posso pensar o campeonato como meio, quem utiliza o campeonato na sua evolução, ou o campeonato como fim para quem já é competidor, que realmente busca resultado. Eu acho que a grande maioria dos praticantes do jiu-jitsu vai na segunda opção, o campeonato como meio. Claro, quando eu chego no nível em que eu quero medalha, resultado, o campeonato vai ser meu foco final. Mas se eu começar a olhar o campeonato como meio, já tira um pouco de carga de cima dele, porque não tô lá, tem que ganhar, tem que finalizar, tem que pegar medalha, tem que pegar pódio, não. O campeonato é para quê? Para eu ver como é que está o meu jiu-jitsu e aí melhorar alguns pontos em que eu possa ter errado lá, ou que eu deixei de aproveitar, né? Ver os pontos que eu posso melhorar. E até também, assim como eu vou para um campeonato, não ficar com aquela carga de que se acontecer isso, se acontecer aquilo. Não, eu sei que o campeonato hoje para mim tem esse objetivo. O meu objetivo no campeonato é usar ele para a minha evolução, saber o que eu posso fazer, o que eu não posso, em que direção eu vou tomar nos meus próximos treinos, botar alguma coisa em prática ou não, e daí então o campeonato passa a ser um estágio na sua evolução, não mais o fim. E de tanto fazer isso, vai chegar um momento que realmente você vai estar no nível de competição alto, e aí o campeonato vai passar a ser um fim, não mais um meio. E quando chegar a ser um fim, realmente um objetivo, você vai estar tão acostumado de competir que já a ansiedade vai ser muito menor e vai ser totalmente controlável para você. Então uma dica importante é isso: pensa no campeonato como um meio de evolução, um meio de eu aprender mais, de conhecer gente diferente, de eu me testar, né? E quando a gente fala de testar, todo mundo pensa, eu vou testar o meu jiu-jitsu, mas a primeira coisa que a gente testa no campeonato é o nosso controle emocional. O quanto que eu consigo competir bem, né? O quanto que eu consigo soltar o meu jiu-jitsu sob pressão. E uma coisa importante de a gente pensar no contexto geral: muita gente fala assim, eu não vou competir porque eu não consigo trabalhar sob pressão. Mas o jiu-jitsu, a origem dele é na defesa pessoal. E aí eu te pergunto, numa situação de defesa pessoal, você está sob pressão ou você está relaxado? E aí, sob pressão, teu jiu-jitsu não vai sair? Você treina jiu-jitsu, sei lá, 5, 10, 15 anos, está numa situação de pressão, trava o seu jiu-jitsu? Então aí uma boa maneira da gente ver o campeonato. Eu preciso no campeonato porque eu preciso aprender a controlar o meu emocional. Porque pode vir a acontecer uma situação de defesa pessoal, nesse sentido, e eu, por não conseguir me controlar, não vou conseguir usar o meu jiu-jitsu. Então pense nisso também, a parte da questão do controle emocional. Então quando eu começo uma sequência de competição, primeiramente é isso, meu controle emocional, o tanto que eu consigo manter minha
resistência física sob pressão, o quanto eu consigo soltar o meu jiu-jitsu, controlar meu emocional. E aí, à medida que eu vou controlando, eu vou buscando botar técnicas, botar posições, conquistar vitórias, até que o campeonato passa a ser um final, um ponto-chave na minha vida, né? O segundo ponto, nós já falei vários, né? Mas um outro ponto também para a gente pensar é a confiança. Acontece muito das pessoas falarem assim, vou lutar com o cara tal, que o cara é isso, aquilo. Mas e você? Né? E você não confia no seu jiu-jitsu, né? Ou uma coisa que me deixa muito indignado, os alunos às vezes falam, mas o cara é aluno do professor tal. Eu digo, tá, e você é meu aluno, cara, tu acha que eu não sei ensinar jiu-jitsu tanto quanto o professor tal? Né? Ou porque é de uma equipe grande, ou por causa disso, ou daquilo? Não, galera, confie em vocês, confie no trabalho de vocês, no jiu-jitsu de vocês. O jiu-jitsu hoje está muito globalizado, a maioria das pessoas das equipes treinam muito semelhantes, técnicos, então tem acesso a tudo, não precisa mais se abalar por causa que um atleta é famoso, ou professor, ou equipe. Confie no seu potencial, confie no seu jiu-jitsu e tente sempre fazer com aquela mentalidade de luta, né? O mestrão Alexandre, uma pessoa que eu admiro muito, uma vez falou que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então não entra numa luta para não perder, entra para ganhar, sempre para ganhar. Pô, não deu? Legal, foi uma baita experiência, a próxima vem para ganhar de novo. Né? Acredite no seu jiu-jitsu. Quando puxar para a guarda, acredite, não vai passar minha guarda, tenha confiança. Tá por cima, não vai raspar, acredita sempre. E não é porque perdeu, porque foi raspado, ou porque te passaram que você é ruim. Próxima vez não vai de novo, tenta. Sempre com uma mentalidade positiva. É extremamente importante a gente continuar sempre com a mentalidade positiva e acreditando no nosso jiu-jitsu e no nosso potencial. Beleza, galera? Para fechar aqui, uma dica para vocês. Eu sou coach, mas eu não atuo, né, individualmente, assim, raras exceções com atletas, mas indico para vocês buscar uma ajuda do coach. Ajuda um cara que eu admiro muito aqui no estado, André Figueiredo. Eu sigo muito o cara, já tive curso com ele, eu gosto muito. Ele trabalha com atletas, ele é praticante professor de jiu-jitsu, então ele faz um grande trabalho. Mas um coach te ajuda muito a manter o foco, direcionar a tua mentalidade. Ele não vai resolver problema para ti, porque não é essa função do coach, mas ele vai te dar uma boa luz e várias dicas de como combater isso. Mas a primeira questão, galera, é o que a gente falou lá no começo já. Questione o negativo, acredite no positivo, confie em você, confie no seu jiu-jitsu, e se tiver com medo, vai com medo mesmo. As grandes vitórias, né, de um campeonato, né, de uma luta, é a gente se superar, não superar o outro, né? Essa é a missão do jiu-jitsu, a função do jiu-jitsu. Então, tá com medo de competir, se inscreveu, foi competir, você já é um vencedor. Acredite no seu potencial e siga em frente sempre. Espero que todo mundo aí tenha curtido o vídeo, perdão por ter sido um vídeo longo, tentei resumir ao máximo, talvez tenha me confundido um pouco nas ideias, mas a gente vai continuar esse trabalho aí, aos poucos vai evoluindo, né, na questão dos vídeos também. Beleza, galera? Muito obrigado.